Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia lindo, aquieta o nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Limpa os nossos olhos espirituais. Continua guardando os nossos familiares em teu amor. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos meditar em Marcos, capítulo 10, versículo 49, que diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa é a história do cego Bartimeu. Jesus estava saindo de Jericó para Jerusalém, mas no caminho, Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando por ali e ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamando. E o Senhor ouviu, mas antes mesmo que Jesus falasse alguma coisa, as pessoas se incomodaram. Ai, Bartimeu, cala a boca, para de falar. Só que ele sabia de sua necessidade. E a motivação dele era a cegueira. Não era uma cegueira espiritual, era uma cegueira física. Outra motivação que Bartimeu tinha era: vou enxergar e vou me livrar dessa vida de estar mendigando, precisando de um, precisando de outro, vivendo de esmolas, porque essa era a situação do cego Bartimeu. Por isso, quando falaram para ele: levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama. É interessante que antes mesmo de Bartimeu chegar até Jesus, a palavra foi: levante-se e tenha bom ânimo. Bartimeu ainda não estava curado, mas já recebeu uma palavra de ânimo. É isso que nós recebemos quando lemos a Bíblia, quando encontramos um irmão, quando citamos um versículo, um testemunho, quando nós fazemos devocional juntos, nós estamos buscando ânimo naquele que é cura, naquele que é luz, naquele que transforma a nossa vida. E trazendo o devocional para perto é quando a sua busca por Deus parece muito para outras pessoas. Para que tanto louvor? Para que tanta oração? Para que ficar falando o tempo todo de Jesus? Imagine se Bartimeu tivesse se calado. Ele não fez isso. Ele continuou clamando, e ele estava clamando pela identidade de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava reconhecendo a identidade do Cristo, do Messias, do enviado, do Santo dos Santos, do Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte e o inferno para nos resgatar. Aleluia, aleluia! Bartimeu não se intimidou, ele continuou clamando, e o caminho para chegar até Jesus passa por ânimo, uma posição. Bartimeu precisou se levantar para ir ao encontro de Jesus. E outra coisa muito interessante que Bartimeu fez foi jogar a sua capa fora. Ele jogou aquela identidade de mendigo, porque a capa protegia Bartimeu do frio, a capa também servia para ele pedir esmolas. As pessoas jogavam dinheiro lá. Aquela capa também representava a sua situação de mendigo, à margem da sociedade. E quando Bartimeu jogou aquela capa fora, ele estava falando para todos com a sua ação: eu não vou mais voltar a ser mendigo, eu não vou mais ficar à margem da sociedade, à beira do caminho, pedindo para um, pedindo para outro. Eu não vou voltar para essa vida de miséria e dor. Esse passado não combina mais comigo, porque ele estava indo ao encontro de Jesus, o filho de Davi. Bartimeu já tinha a certeza da mudança. Ele mudou sua posição antes mesmo de ter seu milagre respondido. E no versículo 51, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja, Senhor.
E Jesus disse: vai que a tua fé te curou. A fé de Bartimeu começou a entrar em ação quando ele recebeu o chamado: levante-se. Ele já levantou com outra atitude. Ele levantou jogando a capa fora, se despedindo daquela condição de miséria, de cegueira. Bartimeu se despediu de tudo aquilo que lembrava a ele o seu passado. Por isso Jesus disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele teve uma fé em movimento, uma fé que começou a agir antes mesmo de receber o seu milagre. E sabe o mais bonito? Esse Bartimeu curado, ele viu Jesus, o Rei dos Reis. Imagine você ter a vida inteira em escuridão e encontrar-se com a luz. É claro que isso muda a vida. E esse Bartimeu, agora curado, ele começou o quê? A seguir Jesus pelo caminho. É isso que o final do versículo nos fala. E Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Não tem como encontrar-nos com Jesus, ter a nossa cegueira removida e não seguir esse grande Deus. Amém, meus amados irmãos. Medita nessa palavra, examine-se o homem a si mesmo, se pergunte: Senhor, o que eu não estou conseguindo enxergar? Tire lições da passagem de Bartimeu. O que eu preciso abandonar? Qual capa? O que ainda eu acho que eu preciso, que eu não preciso mais? O que do passado ainda estou carregando, sendo que em Cristo somos novas criaturas. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua santa palavra. Que essa palavra transforme o nosso coração, limpe os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Nós queremos ser transformados por ti. Nos ajuda nesse dia a termos olhos espirituais. A tua palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em nome de Jesus, que o Senhor continue curando os enfermos em casa, nos hospitais. Nós te agradecemos por tua grandeza. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, a tua graça alcance e transforme o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Nós te agradecemos pelas portas abertas, pela provisão. Nós te agradecemos por nossa salvação, pelo fôlego de vida, pela alegria do Espírito Santo. E te pedimos, ó Pai, continua abençoando cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. O Senhor conhece a necessidade, a causa. O Senhor conhece os motivos de oração. O Senhor conhece os assuntos que faz apertar o coração, Pai. Que a tua luz ilumine, trazendo fé, cura, libertação e salvação, Pai. Nós te pedimos também por toda essa humanidade que precisa de ti. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela presença de sempre. Nós nos vemos no próximo devocional. Em nome de Jesus.